Vamos falar aqui sobre como criar e implementar um funil de vendas com time remoto. Vamos falar de um assunto básico de funil de vendas com time remoto. Vamos falar um pouco da criação e um pouco da implementação desse tipo de processo. Então, para fazer isso dar certo, preparamos este conteúdo aqui, nesses arquivos que eu vou ficar compartilhando na tela. Quero te lembrar, antes de mais nada, que entre os dias 18 até 21 de março vai acontecer de fato o Workshop Time de Vendas Lucrativo. É um evento que acontece no Zoom, é um evento que não tem custo nenhum e você pode ser meu convidado apenas indo ou na descrição deste conteúdo ou procurando por mim no Instagram, @ricard_massot, e fazer a sua inscrição através do link que está na bio do Instagram. Como você sabe, é neste evento onde apenas os inscritos, os convidados, terão acesso ao meu Zoom pessoal. Teremos esse bate-papo sobre como escalar negócios digitais criando times de vendas lucrativos, tá bom? Então vamos ao assunto, vamos ao conteúdo, como implementar, como criar e implementar um funil de vendas com time remoto, tá bem? Se por acaso você andou por aqui, se ainda não me conhece, meu nome é Ricard Massot, eu sou CEO e fundador de um grupo empresarial com mais de 25 empresas em diferentes atividades. E por qual motivo estou aqui? Do mesmo jeito que alguns empresários, fundadores de empresas, quando começam a ter uma certa idade, nos 40, nos 50, começamos a gostar da ideia de ajudar novos empresários, novas empresas, de alguma forma mentorar, contribuir, acompanhar o resultado de novas empresas. Isso que eu faço aqui, ajudar novas empresas a alcançar seus resultados, empresários mais jovens, empresas com menos histórico, a alcançar seus resultados, tá bom? Interessante, então, começar fazendo uma pequena introdução ao funil de vendas digital. O que muda um funil de vendas quando você aplica um funil de vendas com um time remoto agora, né? Qual a grande diferença? Como é um funil de vendas versus como é um funil de vendas com time remoto? O funil de vendas convencional dentro do mundo digital costuma estar baseado em duas grandes etapas. Na etapa da geração do lead, ou seja, tráfego, e na etapa da conversão do lead, ou seja, copy, né? Copywriting. Normalmente se geram fluxos de interessados para uma página de vendas e nessa página de vendas tenta se converter. E esse é o processo natural de conversão sem contribuição, participação de nenhum ser humano. Que no papel parece maravilhoso, que tem resultados fantásticos, não é que seja ruim, mas é um processo comercial sofisticado. Fazer com que uma pessoa clique no anúncio, desse anúncio vá para uma página de vendas, nessa página de vendas leia um texto, alternativamente assista um vídeo, se convença que o desenhador, o orquestrador do funil tenha adivinhado as objeções, as dúvidas, o que falta, o que não falta, e que leva o cara até o final, até o fechamento, até a venda. Isso não é uma coisa simples assim, né? Isso é uma coisa difícil, mais para difícil do que para fácil, né? E o que muda com o time remoto é que a qualquer momento do funil, sem ter os dados da pessoa, você pode chamar a pessoa. Você pode chamar por telefone, você pode fazer uma ligação, você pode chamar no WhatsApp, e daí você pode levar para uma videochamada. O que isso te permite? Duas grandes mudanças. Primeiro, quando eu tenho a pessoa na videochamada, eu posso, conversando com a pessoa, identificar dúvidas, objeções, receios que tem na compra, na contratação, e apoiá-lo, ajudar essa pessoa para que faça a melhor escolha. Isso é uma grande mudança. A segunda grande mudança é o ticket médio, o valor médio da venda é aumentado é mais, né, que cresce na medida em que a participação de uma pessoa, o envolvimento de um ser humano, a venda é mais humanizada, na medida que tem mais humanização no processo, mais que a venda, o ticket médio pode ser aumentado. E essa é a grande chave, né, esse é o grande ponto relevante de ajuste no valor e no processo, né? Afinal, muda o valor e o potencial de conversão. Então, se eu gero um lead, e eu espero que ele compre sozinho, eu vou converter, sei lá, 1%, 2%. Se eu giro um lead e coloco numa videochamada, eu vou converter 20%. Um número assim, né? Uma coisa desse tipo. Claro, se eu converto mais e eu vendo num valor mais alto, mais rapidamente alcanço números de faturamento maiores. Às vezes, o que você precisaria de 10 vendas para fazer, você consegue fazer com apenas uma venda. Às vezes, 20 vendas valem por uma, né? Então, como que eu vou desenvolver uma estratégia de funil com time de venda remoto, levando isso dessa teoria para a prática, né? Como que eu conduzo este assunto da teoria para a prática? A teoria é simples, como eu falei. Eu gero um lead, um interessado,
em algo relacionado ao meu produto ou serviço, eu convido ele a uma videochamada. Nessa videochamada, eu tenho um speech, um discurso de vendas de alto impacto para converter ele diretamente no primeiro contato, na primeira videochamada. É simples assim como eu estou falando. Eu gero um lead, coloco numa videochamada, nessa videochamada sigo um speech de vendas de alto impacto e converto no mesmo dia. É um processo simples, esse é o funil. É um funil simples. Qual é o ponto desse funil? Qual é o ponto prático? O treinamento de pessoas do time que estejam prontas para cavar, levantar objeções e transformar essas objeções em argumentos de venda uma e outra vez, para garantir que esse interessado se torne um cliente, se transforma num cliente que paga, que contrata você, ou compra teu produto, se for o seu caso. Então, a teoria é simples e a prática é simples. São 3 etapas: geração da demanda, agendamento, videochamada e conversão em venda. E a prática basicamente consiste em ter uma estrutura onde temos linhas de comunicação em cada etapa e um time treinado que é capaz de executar isso. É simples nesse ponto, tá vendo? Para fazer isso dar certo, tem algumas ferramentas que são imprescindíveis para que isso funcione. Por exemplo, ferramentas imprescindíveis como o CRM. É necessário para gerenciar um time, para controlar os resultados, para verificar cada etapa dentro do funil de vendas, poder acompanhar o funil dentro de cada etapa do funil, ver quantas oportunidades de negócio eu tenho e ver o movimento de cada lead dentro de cada etapa do negócio. Usar um CRM para controlar isso me permite, inclusive, ser muito automático na geração das atividades. Então, eu posso ter pessoas no time que recebem atividades a serem feitas pelo próprio sistema. O sistema diz, faça isso, faça aquilo, e ele só tem que ir executando as atividades que o sistema diz. Então, a pessoa não precisa nem se organizar. O próprio sistema que organiza a pessoa de uma forma ou de outra. Isso permite estruturar uma boa jornada do cliente desde o ambiente remoto. Então, na distância do cliente, você consegue mapear o caminho que ele tem que ter. Eu brinco às vezes que isso é como um tabuleiro. Esse tabuleiro de jogo de mesa, que você coloca uma ficha aqui, a ficha vai caminhando, né? Então, você consegue mapear a jornada do cliente desde o ambiente remoto, desde a tela do computador, para você ver em que etapa está o cliente e como que ele vai caminhando etapa por etapa dentro do sistema. Isso dá uma visão muito clara do processo que o cliente tem que seguir. Também dá uma visão muito clara de em que momento o cliente mais converte, o cliente mais compra, por que o cliente compra, e com esses dados você vai ajustando cada vez mais a máquina e ajustando cada vez mais esse funil. Táticas de atração. É necessário, para ter um funil rodando, para ter essa máquina funcionando, estar constantemente gerar leads, qualificando leads e fazer isso em um volume importante. Então é possível que tenha pessoas especialistas dentro do time, talvez primeiro um, depois mais do que um e tal, mas é possível que tenha que essas pessoas estejam o dia inteiro conversando com potenciais clientes e entendendo se são qualificados, e se são qualificados, levando eles, agendando eles para uma videochamada. O que te permite ter essas pessoas é que te permite fazer um trabalho de prospecção ativa, te permite fazer um trabalho de qualificação e prospecção online, sem necessariamente ter que estar pagando pelo tráfego. Você consegue identificar, por exemplo, nas mídias sociais, se o seu cliente é uma pessoa jurídica do setor da pintura, aleatoriamente, você vai numa loja que vende material de pintura, você vai ter um monte de pessoas especialistas nessa área. Então, você vai poder chamar eles. Então, é possível encontrar pessoas pela página que estão seguindo, pelo comportamento na internet, e muitas dessas pessoas podem ser abordadas diretamente no direct do Instagram. Então, isso permite estar num processo constante de geração de demanda, geração de leads, qualificação desses leads, isso tudo 100% feito de forma remota, online. E o lead que está qualificado, conduzir para a próxima etapa, levar para uma videochamada. E a próxima etapa é ter um processo de conversão eficiente para transformar esses interessados, esses curiosos, em clientes e compradores do teu produto, do teu serviço. Como que faz isso? Speech de vendas de alto impacto. Speech de vendas de alto impacto é um processo comercial, uma linha de comunicação, escrito linha por linha, palavra por palavra, detalhe por detalhe, onde eu consigo conversar com o meu lead em videochamada de tal forma que eu empilho alguns dos princípios da persuasão
que não falam com a parte mais racional do cérebro, senão falam com a parte mais emocional, a parte do cérebro que realmente toma decisões, provocando através de fechamentos que ele solte as objeções ou as dúvidas, corrigindo objeções e dúvidas e conduzindo para um fechamento de alto impacto de uma forma imediata, conseguindo ter uma alta conversão e transformar esses leads em interessados. É importante esse processo tem que funcionar o tempo inteiro, tem que estar gerando lead, qualificando lead, fazendo a apresentação de vendas, aplicando as de vendas de alto impacto, fazendo que isso funcione o tempo inteiro. É muito bom gerar conteúdo, por exemplo, e quando você gera um conteúdo, publica, quando uma pessoa curte esse conteúdo, você pode chamar no direct e chamou alguém que já demonstrou algum tipo de gosto e interesse pelo teu produto. Então isso é relativamente rápido gerar esse volume. Depois você tem que estar acostumado a medir. Dizia Peter Drucker, pai da administração dos tempos modernos, que tudo que pode ser medido pode ser melhorado. KPIs são indicadores-chave de performance, né, de desempenho, né, indicadores-chave de desempenho. Isso te permite, com alguns indicadores-chave, como por exemplo número de reuniões agendadas, número de leads qualificados, número de leads contatados, número de apresentações completas com cliente qualificado concluídas, número de vendas realizadas, valor total recebido no dia das entradas das vendas. Tudo isso te permite saber qual rumo o seu funil está seguindo, se está no planejado, se está fora do planejado. Então é necessário medir o sucesso o tempo inteiro, identificar esses indicadores-chave de desempenho para estar controlando o teu negócio e mantendo o negócio em direção certa. Otimizando isso o tempo inteiro, vai melhorando. É como um ajuste, uma sintonia fina do rádio, né? Não tem o rádio que você ia ajustando aí para tirar as interferências, né? Então é ajuste fino. Você vai identificando o que está falhando aqui, o que está falhando lá, e você vai conduzindo esse funil de vendas para que esteja sempre otimizado e em constante melhoria. Para isso tem que ter dados e poder analisar esses indicadores de desempenho. Com isso, você tem uma máquina que não para de melhorar, você tem um funil que não para de gerar mais vendas, que não para de aperfeiçoar o processo, como tal, aumenta cada vez mais o percentual de conversão. Implementando um funil de vendas remoto de início ao fim corresponde a você iniciar isso, pode ser feito em até 18 dias, né? Nós temos um dos nossos conteúdos, é um GPS de 18 dias. Esses 18 dias é possível ir de 0 a 100 na criação de um time de venda remoto, desde o processo de seleção, e é assim que se começa selecionando candidatos, se identifica os candidatos que têm o perfil mais adequado, coloca ali na mão desses candidatos, eles seguem cadências dentro de um funil, eles fazem apresentações de vendas, e em 18 dias você tem um time montado, provavelmente já fazendo as primeiras vendas. Esse é o passo a passo, o processo natural das coisas, é mais ou menos assim de simples. Não consigo, por uma questão de tempo, passar tudo o que tem que fazer durante os 18 dias, mas basicamente um dia tem que preparar a descrição de vaga, um dia tem que preparar a criação do funil dentro do CRM. Então basicamente é customizado durante 18 dias, 1 hora por dia, 1 hora e meia por dia, você monta um funil completo, e com esse funil completo ter uma máquina perfeita funcionando, tá bem? Este foi o conteúdo de hoje. Eu quero lembrar que este conteúdo é feito para te preparar um pouco mais para o evento que acontece nos dias 18 a 21 de março. É um evento que vai acontecer de forma totalmente online. Esse evento que vai acontecer de forma totalmente online vai ser pelo Zoom e é gratuito. E é lá onde eu vou te ensinar os primeiros passos para criar um time de vendas remoto para o seu negócio digital, para te ajudar a escalar de fato seu negócio digital.